Boa noite! Estamos aqui mais uma vez estudando a palavra e a leitura de hoje é Provérbios capítulo 16. Bora lá? Aleluia! O coração do homem, ele pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. A gente pode planejar fazer um monte de coisa, né? Mas quem vai decidir realmente se é para ser ou não é o Senhor. Não adianta a gente querer ficar bravo, porque Deus sabe o que é melhor para nós, Deus sabe o que é melhor para você. Então, que a gente possa estar atenta a isso. Se lembrando que o coração do homem, a gente planeja várias coisas, mas é o Senhor quem dá a permissão de concretizar ou não. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins e até o perverso para o dia da calamidade. Então o Senhor, ele fez todas as coisas, não é uma coisa ou outra. Ele fez todas as coisas para determinados fins. Então, tudo tem um propósito por Deus. Abominável é o Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Então, se você está querendo querer agir com sua própria força, com as suas próprias mãos, né? Querendo devolver o troco da mesma moeda, deixa na mão de Deus. Nada fica impune aos olhos do Senhor, tá? O Senhor, ele abomina a pessoa que é arrogante de coração, que ignora as coisas assim, sabe? E não ficará impune, né? É aquele ditado, que assim, a pessoa vai colher o que ela tá plantando, né? Uma hora mais cedo, mais tarde a conta chega. Então, descansa no Senhor, deixa nas mãos do Senhor que Ele conduz da melhor forma. Amém? Versículo 7. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. Melhor é o pouco, havendo justiça, do que grandes rendimentos com injustiça. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. É quase igual ao primeiro versículo que a gente leu, né? O coração do homem traça seu próprio caminho, mas é o Senhor que lhe dirige os passos. Que o Senhor possa estar dirigindo os teus caminhos. Amém? Que eu tenho certeza que estará sendo para a melhor conduta. Nos lábios do rei se acham decisões autorizadas. No julgar não transgrida, pois a sua boca. Peso e balança justos pertencem ao Senhor. Obras suas são todos os pesos da bolsa. Então não se preocupa, porque Deus é justo e o peso e a balança pertencem a Ele, tá? Não queira fazer vingança com suas próprias mãos, não. Deixa isso na mão de Deus. O peso do Senhor, o peso e balança justos pertencem ao Senhor. Pode ficar tranquilo que Ele vai trabalhar para a sua justiça. Amém? A prática da impiedade é abominável para os reis, porque com justiça se estabelece o trono. Os lábios justos são o contentamento do rei, e ele ama o que fala coisas retas. O furor do rei são os mensageiros de morte, mas o homem sábio o apazigua.
O semblante alegre do rei significa vida, e a sua benevolência é como a nuvem que traz chuva serôdia. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Olha só, né? É figurativo, mas a gente compreende que a sabedoria e a prudência, elas são mais valiosas do que pedras preciosas. Olha quão importante é a gente adquirir a sabedoria e a prudência. O caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda seu caminho preserva sua alma. Você sabe que os caminhos que a gente trilha vai levar a gente para algum lugar, certo? Falando espiritualmente, para onde você está conduzindo a sua alma? Você está preocupado com isso? Você já pensou sobre isso? Se você bater as botas amanhã, você vai para onde? Você vai pro céu ou vai pular de baixo? É de se pensar, sabia? Sobre isso. É sério. Muita gente acaba ignorando sobre esses assuntos e ok, vai vivendo a vida, tem que viver mesmo. Mas e aí? Como você está cuidando da sua alma? Porque um dia todo mundo vai morrer, certo? E você quer ir para onde? Eu quero ir para o céu. E o que a gente está fazendo para poder ir para o céu? A gente está vivendo aquilo que Deus fala para a gente viver, da maneira que Ele fala para a gente viver. A gente está obedecendo os preceitos dEle. A gente está obedecendo aos mandamentos que Ele deixa aqui para a gente. Como que está sendo o seu viver, o seu caminho de vida? Como que está sendo? Ok? Então, vamos pensar, analisar sobre isso e vamos se preocupar sim. E entregar nossas vidas para Jesus, para que a gente venha ter a salvação e a vida eterna. É isso que Ele deseja, né? Maranata, hora vem Senhor Jesus. Jesus vai voltar. Fim dos tempos está chegando aí. E aí? Você vai ir ao encontro do Senhor? O caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva sua alma. Então, que você possa guardar, preservar o seu caminho andando fielmente com Deus. Amém? Buscando do Senhor ter a salvação. Amém? A soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. O que atenta para o ensino, acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. Com certeza, né, gente? Quem quer ir atrás da sabedoria, do conselho bom, acha o bem, acha a vida. E aquele que confia no Senhor, esse é feliz. É tão bom confiar em Deus, andar nos caminhos deles, ter uma vida, um estilo de vida com Deus, é muito bom. O sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. Que bonito. O sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. O entendimento, para aqueles que o possuem, é fonte de vida, mas para o insensato, a sua estultícia, a sua própria estupidez é castigo. O coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão dos seus lábios. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo.
Palavras agradáveis, hein, gente? O que está saindo da sua boca? Você sabe que Deus não gosta das palavras torpes, né? A Bíblia fala que nenhuma palavra torpe deve sair da nossa boca. E aqui o Senhor nos aconselha que palavras agradáveis são como favo de mel, doce para a alma, traz saúde para o corpo. Por que a gente vai querer falar coisas ruins, não é mesmo? Há caminho que parece direito ao homem, só parece, mas ao final são caminhos de morte. Então, por qual caminho você está trilhando? Para onde a sua vida está sendo conduzida? Vamos prestar atenção, porque o Senhor, Ele nos aconselha, né? Há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminho de morte. A fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca a isso o incita. O homem depravado cava o mal, e nos seus lábios há como que fogo ardente. O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. O homem violento alicia o seu companheiro e guia-o por um caminho que não é bom. Quem fecha os olhos imagina o mal, e quando morde os lábios o executa. Coroa de honra são as cãs, quando se acham no caminho da justiça. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Vamos saber dominar nosso espírito, hein? Que melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Que a gente saiba dominar nossos sentimentos, nossas emoções, ok? A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. Amém? Leitura do capítulo 16 feita. Vamos ler aqui o rodapé para a gente entender mais um pouquinho sobre a leitura. 16:1, né? O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Fala assim: até aqui, a vida da sabedoria foi enfatizada pelo uso da palavra, mas a partir de Provérbios 16, que é esse que a gente leu, o autor usa a palavra e para nos encorajar a ter uma vida de sabedoria. Por exemplo, a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Aqui do 1 ao 9, a dependência de Deus é o elemento essencial para a prática de provérbios na vida diária. É Deus quem controla todas as coisas, tá? Ele é soberano e possui autoridade e poder absoluto. Estes versículos enfatizam o papel de Deus como Rei soberano do universo. Podemos fazer planos, mas as respostas vêm de Deus. Eita, caiu aqui um pouquinho. Ai, peraí, gente. Voltei. Deixa eu me arrumar aqui. Então, voltando aqui, estes versículos enfatizam o papel de Deus como Rei soberano do universo. Podemos fazer planos, mas a resposta vem de Deus. Pensamos que nossos caminhos são puros, mas Deus pesa as motivações de cada pessoa. Entregamos nossas obras ao Senhor e Ele as confirma segundo a sua vontade. Deus criou todas as coisas para os seus propósitos. Podemos traçar nosso caminho, mas é Deus quem dirige cada passo. Aquilo que parece ser o acaso, na verdade, faz parte do plano soberano de Deus. Não existe coincidência. Existe deusidência. É tudo conforme os planos de Deus. Amém?
16:4 fala: o Senhor fez todas as coisas para determinados fins. E aqui no estudo fala o seguinte: a soberania de Deus, ela pode ser vista na maneira como Ele formou o mundo. Os mistérios do plano soberano de Deus se encontram, evidentemente, além da nossa compreensão e, por vezes, das nossas inclinações. Os teólogos costumam dividir a vontade de Deus de acordo com dois aspectos gerais: sua vontade diretiva ou perfeita, que abrange seu plano de gerar certos acontecimentos através do seu próprio poder, e sua vontade permissiva, definida como sua disposição de permitir certos acontecimentos. Os dois aspectos de sua vontade são igualmente infalíveis e ele é sempre soberano sobre todas as coisas. O sucesso do mal e a existência do sofrimento fazem parte do mundo caído. Devemos cuidar para não esperar que nossas perspectivas terrenas prevaleçam sobre os desígnios de Deus. O Senhor fez o perverso no sentido de que, em seu plano, ele permitiu o mal. No final, porém, tudo se conformará ao seu propósito, bom e amoroso. Ao julgar o pecado, Deus revela sua justiça e soberania. 16:18, ele fala: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. O pecado do orgulho é condenado energicamente, pois viola o primeiro princípio da sabedoria, que é o temor do Senhor. Nossas aptidões, aparência, sucesso e riqueza não são resultantes de nossos próprios esforços e energia. Antes, são dádivas de Deus. É Deus que nos concede. É Deus que nos dá por sua dádiva. O pecado do orgulho consiste em atribuir a nós mesmos aquilo que recebemos pela misericórdia e vontade de Deus. E por último, 16:32, que fala: melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito, do que o que toma uma cidade. O controle do próprio temperamento é mais estimado do que a força física. O herói da guerra, literalmente falando, forte, valente, é aquele que domina sua força e exerce autocontrole. Trata-se de uma declaração extraordinária no lugar e época em que o poderio militar era extremamente prezado e a segurança dependia da força na guerra. Ser capaz de conquistar seu temperamento é considerado mais valioso do que conquistar uma cidade. É como eu falei, que a gente possa saber controlar nossos sentimentos, nossos pensamentos. Amém? Mas sobre tudo que a gente leu aqui, o versículo 1 e o 9 é o que ficou assim no meu coração. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então, que você venha ter paz no seu coração, sabendo que nós planejamos as coisas, para serem feitas, mas é o Senhor quem determina se vai fazer ou não, se vai acontecer ou não. Então, permaneça com o seu coração em paz, sabendo que é Ele que dirige os nossos passos, tá? A gente planeja, se tiver de acordo com a vontade, com o propósito de Deus, vai fluir. Se não, Ele vai intervir de alguma forma, mas saiba que é Ele que determina. Se sim, se não, é Ele que dirige os passos. Amém? Que o Senhor te abençoe poderosamente e até a nossa próxima leitura. Tchau!